Fala galera, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Pablo. Tenho mais ou menos 2 anos aqui caminhando com a galera da Wave. Essa galera muito louca, mas muito boa de coração, amém? Faço parte aqui do Ministério de Intercessão e tenho caminhado também com o pessoal junto em outras atividades aí que a gente tem feito, onde Deus tem colocado a gente para trabalhar, a gente está disposto a estar. Queria pedir para que vocês estivessem abrindo a Bíblia de vocês em João, no capítulo 4. Essa passagem que a gente vai estar lendo hoje, ela é bem conhecida. Uma passagem bastante conhecida. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido diversas mensagens discorrendo dela. E eu queria trazer um pouquinho da visão que Deus tem falado comigo, que Deus falou comigo, né, através dessa passagem. E é a passagem da mulher samaritana. A gente vai ler a partir do versículo 5. João, capítulo 4, a partir do versículo 5. A gente vai ler até o versículo 18. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a hora sexta. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Versículo 10. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e lhe te daria a água viva. Versículo 11. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os teus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenhas sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Agora o último versículo. E a mulher respondeu e disse: não tenho marido. E Jesus disse: dissestes bem, não tenho marido. Eu estava com um propósito de ler a Bíblia inteira, né? Eu acho que todo mundo aqui já teve esse propósito, já fez esse propósito de ler a Bíblia inteira em 1 ano, ou se não, ler a Bíblia toda em 2 anos. Eu não tinha uma cronologia para terminar de ler, mas eu estava com o propósito de ler a Bíblia toda. E eu já tinha passado pelo o Novo Testamento todo, já estava começando a ler já o Velho Testamento, só que aí Deus ele pegou e falou comigo assim: cara, eu não quero quantidade, eu quero qualidade. E ele me instruiu a começar a ser mais criterioso. Aí eu falei assim: pô, legal, vou ser mais criterioso, vou fazer um estudo mais aprofundado. Então vou começar tudo do zero. Aí eu pensando comigo, mas por onde que eu vou começar? Aí eu lembrei do seguinte: muitas das vezes a gente esquece, a gente fala tanto de outros profetas, a gente fala tanto de tantos personagens, mas muitas das vezes o personagem principal, que é Jesus Cristo, fica meio subjugado. A gente fala muito de Paulo, a gente fala muito de Pedro, a gente fala muito de Daniel, dos profetas, de tudo que eles fizeram. Mas a nossa religião se chama cristianismo, e muitas das vezes Jesus Cristo acaba ficando subjugado. E você pode ver que todos eles tinham uma coisa em comum, todos eles apontavam para o Messias. Então eu falei assim: então vamos começar
Pelo Evangelho. A gente vai aprender um pouco mais sobre Jesus, o que Jesus era. E nas minhas leituras eu me encontrei com essa passagem. E para entender mais ou menos o conceito do que aconteceu aqui, eu queria convidar vocês a dar uma retrocedida no tempo bíblico. Se a gente pegar mais ou menos uns 1000 anos antes de Cristo vir à Terra, a gente vai ver que Israel ela era governada por reis. Isso começou lá com Samuel, né? O povo estava lá e o povo de Israel chegou e falou assim: Samuel, nós queremos um rei. Aí Samuel chega e fala para eles assim: mas para que vocês querem um rei, cara? Pô, você já tem um rei, você já tem Deus, pô. Deus é o rei de toda a terra, é o rei de tudo, ele é o soberano. Não, mas nós queremos que você coloque um rei sobre a nossa cabeça. Aí Deus chega e fala para Samuel assim: cara, não se preocupa não é você que eles estão negando a mim. Se eles querem um rei, eu vou dar um rei para eles. Aí Samuel foi lá e colocou Saul. Depois de Saul, veio aquela cronologia. Davi. Saul deu aquelas vaciladas, né? Não andou mais perante o coração de Deus. Aí Deus foi lá e providenciou um novo rei. Vai lá na casa de Jessé que você vai achar um novo rei. E tivemos Davi. Davi que era o cara segundo o coração de Deus. Mas Davi também deu as suas vaciladas. Tanto é que Deus fez 2 promessas na vida de Davi, que foram 2 promessas essenciais. A primeira, quando ele vacilou com a questão de Betseba, que a espada nunca mais se apartaria de dentro da sua casa. E a segunda promessa é que a descendência dele sempre teria reinado sobre Israel. Legal. Passando disso, veio Salomão. Salomão foi um cara muito inteligente, foi um cara muito bom, mas também teve os seus erros. E aí chegamos ao ponto que eu quero. Salomão teve um filho chamado Roboão. Roboão ele poderia ter tido tudo, poderia ter aprendido com a sabedoria que seu pai teve, mas infelizmente ele não fez isso. E mesmo Salomão também, que tinha muita sabedoria, acabou errando em coisas bobas. E acabou não tendo um final muito segundo o coração de Deus, segundo o pai dele, era mesmo intitulado. E Roboão, nesse momento de não sabedoria, ele acaba fazendo com que o reino de Israel fosse dividido em 2. Naquela época, Roboão ele ficou com 2 tribos, né, que foi a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que correspondiam ao reino do sul, e outras 10 tribos se rebelaram. Por quê? Porque eles pediram para que Roboão tirasse aquele jugo que Salomão tinha colocado, um jugo pesado que Salomão tinha colocado sobre suas vidas. E Roboão, em vez de pegar o conselho dos sábios, os sábios que tinham sido conselheiros de seu pai, de Salomão, ele preferiu ouvir os amigos dele, e ele acabou tomando uma decisão errada e aumentando ainda mais o jugo que aquelas outras 10 tribos tinham. E isso fez com que o reino de Israel começasse a ser rachado. Ou seja, depois de quase 200 anos, assim, mais ou menos, com Israel tendo um reinado fixo, tendo somente um rei, o reino de Israel acaba se dividindo em reino do norte e reino do sul. Muitos de vocês já devem ter ouvido sobre isso, reino do norte e reino do sul, mas talvez não conhecessem. Se vocês quiserem ver melhor, entender melhor um pouco sobre essa divisão, é só vocês irem lá em 1 Reis, no capítulo 12, ao capítulo 14, que vocês vão entender certinho esse momento de divisão. O reino do sul, que tinha as províncias, as cidades, né, as tribos de Judá e de Benjamim, tinha sua capital em Jerusalém, e como governador, Roboão. E o reino do norte, que tinha aquelas outras 10 tribos que se rebelaram, tinham Jeroboão como rei. Eles escolheram um rei, escolheram Jeroboão. E a sua capital se chamava Samaria. E é daí que surgem os samaritanos. Alguns anos depois, devido à deturpação, toda aquela deturpação que o povo de Israel vivia, principalmente o reino do norte, esses samaritanos, o reino do norte, ele acabou sendo subjugado. Eles foram levados cativos pelo rei da Assíria,
se vocês quiserem ver, entender um pouco melhor essa história, vocês podem ir lá em 1 Reis, no capítulo 17, que vocês vão ver essa cronologia. E eles foram levados cativos dessa terra, da terra deles, a terra que Deus havia prometido para eles. E esse fato de ser levado embora, ele é um fato muito importante. Porque quando um povo, por exemplo, é invadido, você tem uma nação invadida, quando você tem um domínio, igual os romanos tinham sobre os judeus, você domina, mas você ainda tem alguns certos tipos de problemas. Por quê? Porque como ele ainda está na própria terra, ele ainda está no próprio país, ainda tem aquele sentimento de liberdade. O cara ainda vai lutar pelo país dele, ele vai tentar se rebelar pelo país dele. E foi o que aconteceu durante todo o período de domínio romano. Se você ler a Bíblia, você procurar entender um pouquinho mais sobre a história de Israel durante quando ela foi dominada pelo Império Romano, você vai ver que é marcado por rebeliões. O rei da Síria, ele pega e leva todo mundo da terra. E quando ele faz isso, ele acaba descaracterizando o povo. Por quê? Se o povo não está mais na terra, principalmente o judeu, que tinha uma ligação muito grande à terra em si, ao país em si, ele não tinha mais pelo que lutar. Então, isso gerava muito menos problemas lá na frente. E esse povo foi levado cativo. E o rei da Síria, ele não só levou esse povo cativo, como ele ainda pegou e colocou povos de outras províncias que ele já tinha dominado para se estabelecer ali sobre a terra dos judeus. Ou seja, aquela terra que antes era uma terra prometida por Deus, hoje era uma terra que estava habitada por pagãos. Sobraram alguns judeus. Nem todos os judeus foram levados cativos. Tinham alguns judeus remanescentes daquela época. E esses judeus, eles tiveram que tocar as suas vidas, né? Não tinham o que eles fazerem. O país tinha sido dominado, estava todo mundo sendo subjugado. A única coisa que eles poderiam fazer era continuar vivendo a vida deles. Só que tinha um problema. Se você pegar a lei mosaica, você vai ver que lá na lei era estritamente proibido que os judeus se relacionassem com outros povos. Você não podia se casar com mulheres de outros povos. Mulheres judias também não podiam se casar com homens de outros povos. Você sequer deveria evitar até o contato, se possível, porque eram povos que eram considerados povos pagãos. Eram povos que não viviam perante a lei, perante aquilo que Deus tinha estabelecido com eles. E isso causa um racha em Israel. Já tinha um racha, primeiro, porque havia tido aquela briga 900 anos antes de Cristo vir. Então, já havia essa diferenciação. E essa diferenciação ficou maior ainda, porque os judeus do Reino do Sul, que tinha capital em Jerusalém, não aceitavam os judeus do Reino do Norte, porque eles haviam se misturado com outros povos. Eles tocaram a vida deles. Os judeus lá casaram, tiveram filhos, construíram suas terras, suas propriedades e continuaram vivendo suas vidas. Existiam judeus lá ainda que seguiam a Torá, que era a lei mosaica e tudo mais, que seguiam o Deus de Israel, o Deus que era seguido lá em Jerusalém. Mas mesmo assim, eles negligenciavam essas pessoas, a ponto dos judeus que moravam lá em Samaria terem que construir um próprio templo para eles. O próprio judeu, que ainda seguia a lei mosaica, seguia certinho, igual o cara que morava em Jerusalém, não podia entrar no templo para adorar. Ele era proibido. Por quê? Porque ele era considerado impuro. E para o judeu, uma pessoa impura, eles tratam da pior forma possível. Tanto um animal impuro, como um povo pagão, seja o que for, eles tratam de uma forma muito deplorável. Então, olha o paradigma. Jesus, ele chega naquela mulher, que era uma mulher samaritana. Era uma mulher que, teoricamente, era uma mulher impura. Ela pertencia a um povo impuro. Ela pertencia a um povo mal visto. E, em cima disso, eu queria trazer o primeiro ponto de reflexão que eu tive. O que tem sido, hoje, na sua vida, empecilho para que você desfrute um relacionamento real com Cristo? Para pensar comigo. Jesus,
ele veio dando pancada nos fariseus. Se você pegar e ler todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que Jesus ele batia muito de frente com os fariseus. Por quê? Porque eles seguiam a lei de forma rígida, de forma grotesca. Mas Jesus, apesar deles bater de frente com os fariseus, por conta da lei, ele nunca negligenciou a lei. Ele era um judeu autêntico. Ele se vestia como um judeu. Ele usava aquela franjazinha característica de um judeu. Ele falava como um judeu. Ele veio para os judeus. Se você pegar todo o evangelho, você vai ver que ele primeiro fala que ele veio para os judeus. Inclusive, quando ele está passando aqui, ele estava passando para ir para a Galileia. Se vocês pegarem e verem lá um mapa geográfico, vocês vão ver que ele estava saindo da Judéia e ele estava indo para a Galileia. Ele estava indo pregar a palavra a outros judeus. Então ele veio primeiro para o seu povo. E ele era um judeu característico. Mas mesmo assim, ele via aquela mulher samaritana, uma mulher que teoricamente ele deveria manter uma certa distância. E ele rompe alguns paradigmas. Aquela mulher, ao ver isso, ela se espanta. Cara, um judeu está falando comigo? Provavelmente ela desconhecia aquele momento que ela estava tendo ali naquela hora. Se você pegar os evangelhos e você for ver, você vai ver que Jesus, por onde ele passava, ele era acompanhado de uma multidão. Então já há de se imaginar que para você trocar uma palavra com Jesus, era algo muito difícil. E aquela mulher estava ali com ele sozinha naquele poço. Ele chega para ela e fala assim: dai-me de beber, eu quero um pouco de água. E a primeira reação dela é: você é um judeu, você está falando comigo. Jesus, naquele momento, ele começou a se relacionar com aquela mulher. E a primeira coisa que ela pensou foi na religiosidade. Ela pensou na cultura, porque culturalmente falando, era inadmissível que um judeu falasse com um samaritano. Então essa é a minha pergunta para você. O que hoje tem te feito não ter um relacionamento verdadeiramente com Jesus? Será que é a sua religiosidade, igual essa mulher tinha? Será que é o seu orgulho? Um outro fato que também é legal de destacar. O fato de Jesus estar falando com aquela mulher, primeiro, ele era muito impressionante por ele ser um judeu. E segundo, que como eu falei para vocês, ele era um judeu autêntico, ele era considerado um mestre da lei. Se você pegar e for ler também, for dar uma lida nos evangelhos, você vai ver que um fariseu, ele jamais falava com uma mulher sozinho na rua. Porque dali, poderiam tirar que ele estava tentando alguma coisa em cima daquela mulher ou algo do tipo. Então, eles sempre evitavam falar com mulheres em público. Então, o fato dela ser mulher e de ser samaritana foi um duplo espanto para ela. E Jesus está falando com ela, ele está tentando se relacionar com ela. E depois Jesus pede, fala: me dá um pouco d'água. E ela se nega, ela se sente espantada por aquilo. Aí Jesus fala assim para ela: se você soubesse com quem você está falando, você não só me daria água, como também você me pediria água e eu te daria de beber. Aí entra o segundo fato que entra ali, a incredulidade. Aquela mulher fala para Jesus assim: ué, mas como é que você vai retirar água? Esse poço é fundo. Por acaso você é melhor do que os nossos mestres, os nossos antepassados que cavaram esse poço? Aquela mulher não estava ligada na água que Jesus estava tentando oferecer para ela. Ela se deixou ser levada pela incredulidade, porque realmente Jesus era um viajante e ele estava passando ali pelo caminho. Ele realmente não deveria estar levando ali com ele utensílios para poder tirar água. Mas aquela mulher se deixou ser levada por aquela incredulidade. E com a gente, não é diferente. A graça de Deus, cara, ela está sempre disponível, o tempo todo. E muitas das vezes a gente não consegue se fazer acessível a essa graça por incredulidade, ou por conta de uma religiosidade, ou por conta de N motivos.
Nós colocamos N barreiras, assim como essa mulher colocou aqui. Cara, ela estava com Jesus ali do lado dela. Você tem noção? Se você pegar e voltar alguns capítulos antes, você vai ver que Jesus estava batizando. Ele estava junto com João Batista batizando. Imagina quantas pessoas não estavam ali querendo serem batizadas por Jesus. Quantas pessoas não dariam tudo para ter aquele momento ali pessoalmente com ele, para poder trocar uma ideia com ele, ouvir uma palavra de sabedoria, para poder, sei lá, ser curado de alguma coisa. Cara, por onde Jesus passava, ele arrastava multidões. E aquela mulher estava ali, com ele sozinho, com ele disponível. Jesus querendo se relacionar com ela, e ela estava se ligando no entorno. Ela estava se ligando no fato dele ser judeu, ela estava se ligando nas palavras, realmente no que ele estava dizendo, na parte literal no que ele estava dizendo. Jesus, ele tem nos chamado para viver uma vida muito maior do que a gente tem vivido. O sacrifício, cara, que ele fez foi muito grande para você viver, cara, catando migalhas de relacionamento. Ele tem te chamado para desfrutar o potencial máximo que você tem. Ele quer viver uma vida de relacionamento com você. Só que para isso você precisa decidir. Então, meu primeiro questionamento para vocês hoje. O que tem sido empecilho na vida de vocês para que vocês desfrutem realmente um relacionamento real com Cristo? O segundo ponto que eu quero falar. Como você tem matado a sua sede? Se você não vive um relacionamento pleno com Cristo, você tem vazios na sua alma. E se você tem vazios na sua alma, você procura preenchê-los com alguma outra coisa que não seja Cristo. Então, o que você tem utilizado para preencher os vazios que só Cristo pode preencher para você? Aquela mulher, ela estava muito apegada à visão do poço. Ela começa a falar para Jesus, mas você por acaso é melhor do que aqueles que cavaram esse poço, que se alimentaram desse poço? Para ela, aquele poço era a única fonte de refrigério que ela tinha. Sendo que Jesus estava querendo trazer para ela ali coisas novas. Vou adiantar um ponto que eu queria falar aqui. Aquela mulher, se vocês lerem o versículo 9, não, versículo 6, vocês vão ver que ali ele está dizendo sobre a hora sexta, a hora que aquela mulher estava buscando aquela água. No judaísmo, eles começam a contar a hora a partir da primeira hora do dia, a partir das 6 horas da manhã. Então, a hora sexta ali naquele momento simbolizava meio-dia. Meio-dia era um horário meio estranho para uma mulher buscar água, né? Geralmente, essa tarefa de buscar água para alimentar tanto os animais como para poder sustentar a casa, era uma tarefa que era feita pelas mulheres. Só que elas costumavam fazer isso de manhã. Então, Jesus ele chega ali, por volta do meio-dia, querendo trazer coisas novas para ela, e ela estava simplesmente apegada às coisas antigas. Jesus estava ali cheio de compaixão dela. E Jesus ele percebe aquele fato estranho. Ele chega assim, poxa, meio-dia, essa mulher está aqui buscando água. É um fato um pouco estranho. E ele chega para ela ali cheio de compaixão. Mais para frente, no desenrolar da conversa, vocês vão perceber que ele fala assim, então faz o seguinte, chama o teu marido para vir aqui, que eu vou revelar dessa água para você e para o seu marido. E ela fala para ele assim, eu não tenho marido. Aí Jesus fala para ela o quê? Dissestes bem. Muito provavelmente, se você for ler e ver, a maioria dos comentaristas eles falam sobre isso, que aquela mulher estava vivendo uma vida de adultério. E era por isso que ela estava ali naquela hora. A hora mais comum que as mulheres elas buscavam água para alimentar a sua casa e para alimentar os animais das plantações, das fazendas, era pelo horário da manhã. Ali era uma região desértica. Era uma região que fazia muito calor. Então, o simples fato daquela mulher escolher meio-dia, que geralmente era o pior horário para se buscar água, porque deveria ser um dos horários mais quentes, simbolizava que ela não queria se encontrar com outras mulheres. E Jesus ele chega e fala para ela assim, dissestes bem, você não tem marido. Ou seja, Jesus ele já sabia sobre o pecado dela, Jesus já sabia que ela estava andando em adultério, mas mesmo assim,
em nenhum momento ele marginaliza aquela mulher. Ele pega aquela mulher e ele trata ela com amor, ele trata ela com compaixão. Ele trata ela de uma forma totalmente diferente que qualquer outro judeu poderia tratar aquela menina. Cristo, ele não muda o seu próprio caminho. Cristo, ele não muda a sua própria trajetória. Mas todo mundo que cruza com Cristo tem os seus caminhos mudados. Ele, como judeu, como eu falei para vocês, ele poderia ter seguido outro caminho. A maioria dos judeus, quando tinham que ir para a Galileia, eles davam a volta. Eles não passavam pela cidade de Samaria justamente por conta dessa questão da purificação. Mas Cristo, ele resolve passar por ali. Ele segue o caminho reto, o caminho mais curto, para poder encontrar com aquela mulher. Uma outra coisa que eu queria destacar nesse texto, e que eu achei impressionante, apesar do fato de Jesus não ter marginalizado aquela mulher, uma das coisas que eu fiquei mais admirado com esse texto foi o lado humano de Jesus. Essa passagem, ela mostra muito o lado humano dele, porque ele chega e ele pede água, é um instinto natural dele. Ele estava ali passando pelaquela região, uma região desértica, devia estar com bastante sede. Os seus discípulos, eles tinham ido buscar comida, e aquela mulher, muito provavelmente, só se aproximou dele por conta disso, porque também para aquela mulher seria muito complicado, uma mulher samaritana se aproximar de um grupo de judeus, com mais de 12 homens, e ela sozinha ali no meio daquele grupo. Ela poderia ser enxotada por eles, poderia ser apedrejada por aqueles homens, simplesmente por chegar perto deles, porque ela era samaritana, e se eles fossem judeus, igual os fariseus eram, poderiam considerar impura a ponto de apedrejá-la e por ela colocar em risco o fato de pureza espiritual deles. E ela só chega perto daquele poço porque Jesus estava ali sozinho. E isso para mim é muito impressionante, porque isso mostra totalmente o lado humano de Jesus. O lado, desde do fato dele ter sede, até o fato com a compaixão com a que ele trata aquela mulher. E isso me traz ao último ponto que eu queria discutir com vocês. Cristo, ele oferece aquilo que ele é. E ele não exige nada mais de você. Como a gente estava falando, a gente coloca várias barreiras, a gente coloca tantas barreiras para poder viver um relacionamento real com Cristo. Você coloca a tua faculdade, você coloca o seu trabalho, você coloca amizades, relacionamentos, mas também você pode simplesmente colocar você. Você talvez pode achar que você não é digno, você talvez pode achar que não tem jeito, que aquilo que você já fez, o seu pecado, tudo aquilo que você já viveu, tudo aquilo que você já fez de ruim, não te faz ser digno disso. Só que eu quero te dizer que Cristo, ele oferece aquilo que ele é. E ele é compaixão, ele é amor, ele é sabedoria. Ele estava oferecendo para ela o espírito de vida. E ele não exige nada mais de você. Ele só pediu para aquela mulher que ela oferecesse aquilo que ela era. E ela era uma mulher adulta, uma mulher de má fama. E no momento, no início do texto, ela fica meio reticente. Ela, poxa, mas que água é essa? Como você pode me dar dessa água? Não sei o quê. Não, mas você é judeu. Ela coloca N barreiras. Mas Cristo, ele pega, vai derrubando aquelas barreiras, uma por uma, até o ponto em que ela fala, Senhor, dá-me dessa água, eu quero beber dela. E ela ali naquele momento, ela oferece aquilo que ela era. Cristo não espera uma perfeição de você. Ele não espera a perfeição de mim. Não achem que eu sou um pouco melhor do que vocês por estar aqui, porque eu não sou. E é isso que Cristo quer de nós. Se você for pegar e ler os evangelhos, você vai ver que Cristo, ele fala que veio, quando Cristo é muito questionado a respeito dos fariseus, por ele andar com pessoas de má fama, ele simplesmente fala, cara, eu vim para quem está doente. Quem está são não precisa de um médico. E é justamente isso, cara. Quanto mais você reconhece que você é vazio de graça, quanto mais você reconhece a tua falta, a tua carência de graça, mais próximo de Cristo você chega. Porque ele falou, Cristo, ele nos revelou que o reino dos céus, a porta do reino dos céus é para aquele que reconhece o quão vazio de graça você é.
Então, quanto mais você reconhece o quão vazio, o quão nada você é perante a presença do Senhor, mais Ele vai trabalhar em você, mais Ele vai te esvaziar das coisas que necessitam ser esvaziadas, perdão, orgulho, seja lá o que for, sentimentos que você está cultivando que não devem ser cultivados por você, coisas que você não deve estar carregando, e mais Ele vai te encher com esse rio, com essa água que Ele quer te oferecer. Então, o convite que eu queria trazer hoje para vocês é uma reflexão muito rápida. Foi uma palavra que Deus falou, foi o que Deus tocou muito no meu coração, é isso. Primeiro, examine aquilo que tem sido empecilho para você viver uma vida realmente com Deus. Segundo, quebre as barreiras. Quebre quais barreiras? Se esvazie. Tudo aquilo que tem preenchido o vazio que Jesus deveria estar ocupando no seu coração. Peça para Deus te revelar tudo aquilo que tem sido empecilho, tudo aquilo que tem preenchido lugares que Ele deveria estar preenchendo dentro de você. E o último, Cristo, Ele oferece aquilo que Ele é. E Ele não exige nada a mais de você. Ele quer que você ofereça para Ele aquilo que você é. O Ale falou, na nossa consagração ali, o Ale estava falando algo muito interessante. Ele fez uma comparação de Cristo com uma passagem de trem. E ele estava falando que, tipo assim, o trem é Cristo e tem um itinerário. Só que você só consegue ver o itinerário, você só consegue ver para onde o trem está partindo se você pagar a passagem e entrar na estação. Ou seja, você tem que ofertar. Você tem que ofertar algo para você ter acesso à estação e para você ver para onde Cristo quer te guiar. Então, o meu convite para vocês hoje é que vocês ofertem aquilo que vocês são. Não importa se você acha que é pouco, não importa que você acha que não vale nada, não importa se um dia Satanás disse algo sobre você, ou se toda vez que você decide, não, dessa vez eu vou, vem aquele pensamento sobre aquilo que você fez ontem, ou aquilo que você fez na semana passada. Cara, não importa, o preço já foi pago. A água está aqui, ó, o rio está passando. É uma escolha sua, é uma escolha minha, se banhar nesse rio, beber dessa água, viver disso tudo que Jesus tem desfrutado. E Ele tem chamado para isso. E a gente já fez um momento aqui, e eu creio que Deus ainda tem algo mais para fazer. E eu queria convidar você que está aí agora a sair do seu lugar. Eu quero convidar você que tem no seu ímpeto viver algo a mais com Deus, que quer romper, que quer viver um despertar, um verdadeiro fluir do Espírito Santo. Você, não importa aquilo que você fez, não importa o que Satanás está falando aí no teu ouvido. Eu quero te convidar a vir aqui à frente e entregar aqui no altar do Senhor. Oferte verdadeiramente aquilo que você é. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que por onde o rio passa,
renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Como tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, porque tudo que há, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Faça essa oração comigo. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu cor, porque tudo que há, porque tu do que há necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, 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 necessita. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vai
escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Você pode botar a mão no seu coração. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Você pode bater palmas, Jesus. Eu quero fazer o apelo. Você que tem sentido a presença de Deus de uma maneira muito forte. Jesus é simples, meu irmão. Jesus é simples. Você que quer ser renovado pela presença dEle. Você que chegou aqui cansado, sobrecarregado. Eu quero te convidar, você que ir à frente. Porque hoje é o dia da sua libertação. Você que tem sentido falta dessa presença por muito tempo, você não tem sentido essa presença como você sentia. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Você que tem saudade dessa presença, você que quer aceitar Jesus Cristo, você que quer voltar pelos caminhos do Senhor, você que quer voltar, vem aqui, nós queremos orar por você. Você que quer voltar aos caminhos do Senhor. Mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Intercessão. Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Coloca a mão no seu coração agora. E faz essa oração junto comigo. Assim, repita junto comigo, bem forte. Fala: hoje declaro sobre a minha vida a presença do Espírito Santo. Eu declaro
que a partir de hoje, nada vai me impedir de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Toda tristeza, sai agora, em nome de Jesus. Toda depressão, sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro hoje o poder do Espírito Santo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Vocês podem colocar as suas mãos aqui na frente e declarar sobre eles. Igreja, ora junto comigo. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos a presença do Espírito Santo. Eu declaro sobre eles a cura interior. Toda depressão, sai agora, em nome de Jesus. Toda depressão, sai agora, em nome de Jesus. Nós declaramos como igreja: cura, cura, cura. Você pode bater palma para Jesus e exaltar o nome dele. Muito obrigado por você ter vindo aqui, estado conosco essa noite. Eu gostaria de orar para terminar, mas eu quero dar um recado para você, irmão, antes de a gente ir embora. Não deixa de viver aquilo que o Espírito Santo tem falado ao seu coração. O Espírito Santo, ele tem muito mais do que segunda-feira. Ele tem algo mais na terça-feira. Ele tem algo mais na quarta-feira. Ele tem algo mais na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Sabe o que? A fonte dele é inesgotável. Você pode colocar suas mãos assim? Eu quero declarar sobre a sua vida que essa semana você vai vivenciar algo incrível com Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida que esse mês vai ser um mês de conhecer mais de Cristo. Eu declaro sobre a sua vida que toda dificuldade que você está passando, você vai passar nele, porque ele vai te sustentar. Eu declaro que nesse mês você vai ter uma grande revelação do Pai. Você vai ver o Pai, você vai ver o Filho e você vai ver o Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida a cura do Espírito Santo. Eu declaro sobre a sua vida a visitação do Espírito Santo. Você que precisa de avivamento, o seu quarto não vai ser o mesmo. Se você precisa de alegria, você vai sentir a alegria do Espírito Santo. Eu declaro, em nome de Jesus. Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pelo aquilo que o Senhor vai fazer nesse mês de maio, porque nós vamos ver a tua manifestação. Nós vamos ver a tua manifestação. Que nesse mês você rompa em nome de Jesus. Amém. E todo o povo de Deus disse. E todo que Deus abençoe vocês. Aleluia.